Os 5 avisos que não devem ser ignorados. Havia uma época na vida de Rafael em que ele acreditava, com todas as suas forças, que o amor era a resposta para tudo. Ele tinha a convicção de que, com dedicação e perseverança, qualquer obstáculo poderia ser superado. Era alguém que se entregava de corpo e alma aos relacionamentos, investindo tempo, energia e todo o seu coração em construir conexões profundas. Porém, com o passar dos anos, Rafael começou a perceber que nem sempre o amor é suficiente. Ele enfrentou desafios que abalaram sua fé no poder transformador dos sentimentos. Ao longo de sua jornada, viveu experiências dolorosas que lhe ensinaram duras verdades sobre os limites do amor. Foi nesses momentos de reflexão que ele começou a compreender algo importante. Algumas palavras, mesmo que pareçam simples, podem carregar o peso de um adeus. Em uma fase particularmente difícil, Rafael notou que certas frases, ditas de maneira quase casual por sua parceira, eram mais do que desabafos. Eram alertas. Eram os sinais de que algo estava irremediavelmente diferente, de que o relacionamento não era mais o mesmo, talvez nunca mais seria. Esta é a história de como Rafael descobriu os 5 avisos que marcaram sua vida, sobretudo, sua decisão de seguir em frente. Mais do que frases soltas, foram elas que lhe abriram os olhos para a necessidade de priorizar a si mesmo, reconstruir sua autoestima e redescobrir o que realmente significa estar em paz. Primeiro, eu não te vejo mais como antes. Rafael estava namorando Letícia há 2 anos. No início, o relacionamento parecia um conto de fadas. Havia paixão, cumplicidade e uma conexão tão forte que ambos acreditavam que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Faziam planos para o futuro, sonhavam com viagens, compartilhavam risadas e criavam memórias que Rafael acreditava que durariam para sempre. Mas, como em muitas histórias, as coisas começaram a mudar com o tempo. Os encontros que antes eram repletos de alegria foram se tornando mais monótonos. As conversas profundas foram substituídas por silêncios incômodos. Rafael percebeu pequenas mudanças. Letícia já não segurava sua mão com a mesma firmeza, não ria de suas piadas como antes, e suas mensagens de bom dia passaram a ser mais curtas e menos frequentes. Foi em uma dessas tardes, durante uma conversa casual que parecia ser apenas mais um momento rotineiro, que Letícia soltou a frase que ecoaria na mente de Rafael: "Eu não te vejo mais como antes." Naquele instante, ele sentiu o coração apertar, como se algo precioso estivesse escapando de suas mãos. Rafael tentou ignorar o impacto daquelas palavras, convencendo-se de que era apenas um momento de desânimo, talvez uma fase passageira. Ele acreditava que com esforço e paciência tudo poderia voltar a ser como antes. Porém, ao refletir sobre a situação, começou a enxergar as coisas com mais clareza. Ele percebeu que a mudança não era algo repentino, mas o resultado de um distanciamento gradual entre eles. O brilho nos olhos de Letícia ao vê-lo, algo que antes era tão evidente, havia desaparecido. Os gestos de carinho, que antes vinham naturalmente, se tornaram cada vez mais raros. Rafael entendeu que, por mais doloroso que fosse, aquela frase era um alerta. Insistir em um relacionamento em que apenas ele parecia lutar seria injusto, tanto com ele quanto com Letícia. Não era sobre culpados, mas sobre a realidade de que seus caminhos haviam se desviado. Com o coração pesado, mas ciente de que estava tomando a decisão certa, Rafael decidiu que era hora de permitir que ambos seguissem seus próprios caminhos. Essa experiência foi o primeiro sinal claro de que, às vezes, amar significa também saber quando é o momento de soltar. Segundo, eu não estou pronta para isso. Depois de um período de luto pelo fim de seu relacionamento com Letícia, Rafael conheceu Júlia. Ela era diferente de tudo o que ele havia vivido até então. Júlia tinha uma energia contagiante, uma risada fácil e um olhar cheio de curiosidade pela vida. Com ela, Rafael redescobriu o entusiasmo de compartilhar momentos simples, como passeios no parque, conversas até tarde da noite e sonhos sobre o que o futuro poderia trazer. Por algum tempo, Rafael acreditou que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir uma nova história. No entanto, à medida que o relacionamento avançava, começaram a surgir diferenças significativas entre eles. Enquanto Rafael sonhava com estabilidade, com planos claros e objetivos comuns,
Júlia parecia sempre hesitar quando o assunto era o futuro. Em uma noite, durante uma conversa que começou de forma leve, o tema nós tomou um rumo mais sério. Rafael falou sobre seus desejos e expectativas, compartilhando sua visão de construir algo sólido ao lado dela. Foi então que Júlia, com um olhar que misturava apreensão e sinceridade, disse: "Eu não estou pronta para isso." A princípio, Rafael tentou compreender. Ele sabia que cada pessoa tem seu próprio ritmo e respeitava isso. Decidiu dar espaço para que Júlia pudesse encontrar clareza em relação ao que queria. Ele acreditava que, com paciência e apoio, seria possível superar essa fase. Contudo, com o passar dos meses, tornou-se evidente que não estar pronta significava, na verdade, que Júlia não compartilhava o mesmo desejo de compromisso que ele. Rafael sentiu o peso dessa realidade. Percebeu que, por mais que se esforçasse, não poderia mudar os sentimentos de Júlia nem apressar um processo que ela mesma não estava disposta a enfrentar. Ele entendeu que insistir seria como construir uma casa sobre uma fundação instável. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmoronaria. Com o coração dividido entre o desejo de ficar e a necessidade de seguir em frente, Rafael tomou a difícil decisão de encerrar o relacionamento. Não foi uma escolha fácil, mas ele sabia que seus sonhos de estabilidade e parceria não poderiam esperar indefinidamente por alguém que não estivesse na mesma jornada. Essa experiência ensinou a Rafael uma lição valiosa: ouvir as palavras não ditas. Quando alguém diz que não está pronta, muitas vezes, o que realmente quer dizer é que não está disposta. E isso, por mais doloroso que seja, precisa ser respeitado. Terceiro, você merece alguém melhor. Quando Rafael conheceu Clara, sentiu que finalmente havia encontrado alguém com quem pudesse construir um relacionamento sólido. Clara era doce, inteligente e tinha uma presença que o fazia se sentir especial. Apesar disso, o relacionamento não foi perfeito. Desde o início, houveram altos e baixos, momentos de proximidade intensa seguidos por períodos de distanciamento emocional. Rafael acreditava que cada obstáculo poderia ser superado com paciência e esforço. Ele se dedicava a Clara, buscando constantemente maneiras de fazer o relacionamento dar certo. No entanto, algo sempre parecia estar fora de sintonia. Clara, por mais que demonstrasse carinho e afeto, parecia carregar uma incerteza silenciosa. Foi durante uma conversa sincera, em um fim de tarde, que Clara soltou a frase que mudaria tudo: "Você merece alguém melhor." A princípio, Rafael tentou rebater. Ele insistiu que não se importava com as dificuldades e que, para ele, estar ao lado dela era o mais importante. Disse que poderiam superar qualquer coisa juntos, que bastava a vontade de ambos para reconstruir o que parecia estar se desfazendo. Mas, no fundo, enquanto olhava nos olhos de Clara, ele percebeu o verdadeiro significado por trás daquelas palavras. Você merece alguém melhor não era apenas o elogio à sua bondade ou uma tentativa de exaltar suas qualidades. Era, na verdade, uma confissão. Clara estava dizendo, de forma velada, que não acreditava mais no futuro do relacionamento. Rafael passou noites refletindo sobre aquelas palavras. No início, sentiu-se confuso e magoado, como se todo o esforço e amor que tinha dedicado fossem em vão. No entanto, com o tempo, começou a enxergar a situação com mais clareza. Ele percebeu que Clara, mesmo sem conseguir dizer diretamente, estava admitindo que não estava disposta ou capaz de corresponder ao que ele precisava. Essa realização foi dolorosa, mas também libertadora. Rafael entendeu que insistir em um relacionamento onde apenas um está lutando é um caminho para o sofrimento. Ele compreendeu que, por mais que amasse Clara, o amor próprio exigia que ele aceitasse a realidade. O relacionamento havia chegado ao fim. Com o coração pesado, mas determinado a respeitar tanto a si mesmo quanto os sentimentos de Clara, Rafael tomou a decisão de partir. Ele sabia que merecia alguém que estivesse disposto a construir um futuro ao seu lado, sem hesitações ou desculpas. Essa experiência reforçou em Rafael a importância de reconhecer os sinais de que algo não está funcionando e de ter coragem para aceitar o que o outro, muitas vezes, não consegue dizer claramente. É hora de seguir em frente. Quarta, eu preciso de espaço. Anos depois de suas experiências com Letícia,
Júlia e Clara, Rafael conheceu Amanda. Desde o início, ela parecia ser diferente de todas as outras pessoas com quem ele havia se envolvido. Amanda era independente, segura de si e tinha uma maneira única de encarar a vida, algo que Rafael achava fascinante. Ele se sentia inspirado por sua energia e pela forma como ela parecia equilibrar tudo ao seu redor. Nos primeiros meses, o relacionamento foi leve e cheio de momentos especiais. Amanda e Rafael compartilhavam interesses em comum, viajavam juntos e pareciam estar em perfeita sintonia. Rafael, jamais maduro por conta de suas experiências passadas, tinha esperanças renovadas de que, desta vez, as coisas poderiam realmente dar certo. Mas, com o passar do tempo, ele começou a notar pequenas mudanças. Amanda, antes tão entusiasmada com os planos que faziam juntos, começou a evitar conversas sobre o futuro. As mensagens carinhosas que costumavam chegar pela manhã se tornaram mais espaçadas, e os encontros passaram a ser mais formais, quase como se fossem obrigações. Então, durante uma conversa que Rafael sentiu que estava sendo adiada há semanas, Amanda finalmente disse: "Eu preciso de espaço." As palavras caíram como um balde de água fria. Rafael sabia que Amanda era uma pessoa que valorizava sua liberdade, e ele sempre havia respeitado isso. Ainda assim, ouvir aquelas palavras diretamente foi doloroso. Ele tentou compreender, argumentando consigo mesmo que talvez fosse apenas uma fase. Decidiu dar a ela o espaço que pediu, na esperança de que o tempo e a distância pudessem ajudá-la a reavaliar os sentimentos e o relacionamento. No entanto, com o passar dos dias, ficou claro que espaço não era apenas um pedido momentâneo. Era um sinal de que Amanda estava começando a se afastar emocionalmente. As mensagens se tornaram raras, os encontros quase inexistentes, e quando conversavam, a conexão que antes parecia tão forte havia desaparecido. Rafael refletiu sobre o significado do pedido de Amanda. Ele percebeu que espaço não era apenas um desejo de pausa, mas uma necessidade de reavaliar ou até mesmo encerrar o que estavam vivendo. Ao entender isso, ele enfrentou um dilema: esperar indefinidamente por alguém que talvez não voltasse ou aceitar que era hora de seguir em frente. Foi uma decisão difícil, mas Rafael escolheu priorizar a si mesmo. Ele entendeu que não podia construir uma relação sozinho, nem esperar que Amanda tomasse uma decisão que, no fundo, ele já sabia qual seria. Com tristeza, mas também com uma nova maturidade, Rafael decidiu encerrar o relacionamento antes que a distância emocional se transformasse em um abismo impossível de superar. Essa experiência ensinou a Rafael mais uma lição valiosa. Quando alguém pede espaço, muitas vezes o que está realmente dizendo é que precisa se afastar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Insistir em algo que o outro não quer é um caminho para o sofrimento mútuo. Rafael escolheu seguir em frente, aprendendo que respeitar o pedido do outro também é uma forma de respeito por si mesmo. Ele entendeu que, às vezes, a melhor maneira de cuidar do próprio coração é aceitar o que a vida está tentando mostrar. Algumas histórias chegam ao fim para que outras possam começar. Quinta. Não estou feliz. A última grande lição de Rafael veio com Ana, alguém que parecia ser a soma de tudo o que ele havia buscado em um relacionamento. Ana era direta, sincera e nunca deixava sentimentos importantes passarem despercebidos. Ela valorizava a comunicação aberta, algo que Rafael, após tantas experiências, também considerava essencial. Juntos, formavam um casal que, para os outros, parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito. No entanto, como Rafael havia aprendido ao longo dos anos, a aparência nem sempre reflete a realidade. Apesar de todos os momentos felizes que compartilharam, Rafael começou a notar uma certa melancolia no olhar de Ana. Era algo sutil, quase imperceptível, mas que aparecia em pequenos gestos, um suspiro durante uma conversa, um silêncio prolongado após uma piada que antes arrancaria risadas, uma distração constante durante momentos que deveriam ser cheios de conexão. Certo dia, em uma conversa que Rafael já sentia que seria difícil, Ana foi direta. Olhando nos olhos dele, ela disse com a franqueza que sempre fora sua marca: "Não estou feliz." Aquelas palavras, apesar de dolorosas, foram as mais claras que Rafael havia ouvido em todos os seus relacionamentos. Não havia rodeios, desculpas ou tentativas de suavizar a verdade.
Ana, em sua sinceridade, expôs algo que Rafael sempre soubera no fundo do coração. O amor não pode florescer onde não há felicidade. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. Ele sabia que, por mais que se importasse com Ana e desejasse fazer tudo ao seu alcance para mudar a situação, a felicidade dela não era algo que ele pudesse consertar. Era uma questão que estava além do amor, das boas intenções ou do esforço. Mesmo com o coração apertado, Rafael agradeceu a Ana por sua honestidade. Ele reconheceu a coragem necessária para dizer algo tão difícil, mas tão necessário. Em vez de tentar convencê-la a ficar ou prometer mudanças que talvez nunca fossem suficientes, ele aceitou a realidade. O melhor para ambos era encerrar o relacionamento. Nos dias que se seguiram, Rafael refletiu profundamente sobre aquela experiência. Ele entendeu que o amor não é apenas sobre estar junto, mas sobre contribuir para a felicidade do outro. Se isso não é mais possível, continuar insistindo só prolonga a dor. Ele percebeu que, às vezes, amar alguém significa também saber quando deixá-la partir. Essa última lição, embora dolorosa, trouxe uma paz inesperada para Rafael. Ele aprendeu que a felicidade, tanto a própria quanto a do outro, deve ser prioridade em qualquer relação. Ao deixar Ana ir, Rafael não apenas mostrou respeito por ela, mas também reafirmou seu compromisso consigo mesmo. Buscar conexões que fossem verdadeiras, recíprocas, e, acima de tudo, felizes. Mais do que uma despedida, essa experiência marcou um novo capítulo na vida de Rafael, que agora entendia que o amor só tem sentido se vier acompanhado de alegria e realização para ambos. E, com essa nova compreensão, ele finalmente se sentiu pronto para o futuro, sabendo que algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. Rafael aprendeu que algumas palavras, por mais dolorosas que sejam, são avisos importantes de que é hora de seguir em frente. Ele percebeu que respeitar os desejos do outro não é apenas uma demonstração de maturidade, mas também uma forma genuína de amor. Entendeu que o amor verdadeiro só pode florescer onde há reciprocidade, felicidade e o desejo mútuo de construir algo sólido. Hoje, Rafael carrega essas lições consigo não como cicatrizes, mas como símbolos de crescimento, força e sua capacidade infinita de recomeçar. Ele sabe que cada experiência, por mais difícil que tenha sido, contribuiu para sua evolução como pessoa. Agora, ele aborda os relacionamentos com um olhar mais maduro, entendendo que um vínculo só pode prosperar quando ambos estão comprometidos de maneira igual e genuína. Mais do que isso, Rafael aprendeu a ouvir com atenção as palavras que antes poderiam parecer simples. Ele reconhece os sinais e respeita os sentimentos do outro, mas, acima de tudo, prioriza seu próprio bem-estar emocional. Ele não enxerga mais os términos como falhas, mas como partes naturais da vida que o ajudam a crescer e a se aproximar do que realmente merece. Quando alguém diz que não está mais comprometido com você da mesma forma, é um ato de coragem aceitar a realidade e seguir em frente. Amar a si mesmo o suficiente para perceber quando é hora de deixar ir é um sinal de força e maturidade. Todo fim pode ser doloroso, mas também traz consigo a oportunidade de recomeçar, aprender e encontrar algo ainda mais bonito e significativo. Se você já passou por situações como as de Rafael ou está enfrentando um momento difícil em sua vida amorosa, lembre-se, você não está sozinho. Valorize a si mesmo e saiba que merece uma relação onde o amor seja pleno, recíproco e feliz. Gostou dessa história? Quer aprender mais sobre relacionamentos e como crescer com cada experiência? Inscreva-se no canal e acompanhe nossas reflexões e histórias que podem inspirar você a viver relacionamentos mais saudáveis e significativos. Cada novo começo é uma chance de ser mais feliz e mais completo.